Live do nosso curso de identidade, e essa é a noite histórica. Nós vamos falar sobre a historicidade da nossa igreja, tá? Eu sempre costumo dizer, às vezes brincando, né? A Igreja Cristã em Recife não é uma igreja de fundo de quintal, e essa frase ela tem muita verdade contida nela. Mas já que você está aqui no nosso curso de identidade para a primeira noite, a noite de história da igreja, a noite da herança histórica que a igreja cristã tem, né? Toda a nossa descendência histórica, de onde nós viemos, como nós surgimos. Então, eu peço para que você está em casa, você relaxe aí no sofá ou na cama, coloque seu fone de ouvido. Se você está assistindo com a sua família, coloque na sua TV, porque nós iremos trabalhar esse assunto muito importante, que é a herança histórica das igrejas cristãs, ok? Se você tiver alguma pergunta, alguma questão para fazer, você vai colocar no chat, não é isso, Marcos Paulo? Isso. Marcos Paulo está aqui. Marcos Paulo está aqui, né? E Marcos Paulo irá ler para mim aqui, tá bom? Por isso que ele é o meu louro José, não é isso, Marcos Paulo? Ele fica rindo, ok, gente? Então, como é que tá aí a imagem? Tá boa aí a imagem, Marcos? Tá tranquilo. Tá boa? Eu coloquei o óculos aqui. O óculos ele tá fazendo sombra, resta, como é que tá? Vê aí. Não sei. Tá Tá aquela bolinha, né? Spotlight. Mas a gente não tá aqui para o pastor ser bonito, né? A gente tá aqui para o povo aprender sobre a herança histórica da igreja, não é isso? Irmãos, vamos orar? Vamos orar? Vamos fazer uma oração, pedir a Deus que nessas próximas 1h30, 2 horas, nós possamos aprender com a herança histórica da igreja cristã, né? Então vamos orar, você que está em casa, você que está com a sua família, baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus. Senhor Deus amado, querido Pai, queremos, Senhor, te agradecer por esta noite, queremos, Pai, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá como igreja. Nós temos de estudar um pouco sobre a nossa história, a Tua Palavra, a Santa Doutrina, a boa teologia. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu uma noite maravilhosa para estarmos juntos nesse momento, mesmo que seja online, Senhor. Abençoa cada família e cada irmão que está aqui assistindo, aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que estão assistindo depois que esse curso foi feito ao vivo, e que nós possamos, Pai, cada dia mais brilhar a luz do Teu Filho Jesus, unir a Tua igreja, viver uma igreja bíblica, pautada no ensino dos apóstolos, no partir do pão, das orações, do batismo, Senhor Deus, em um governo bíblico para cada igreja local, para que o Senhor possa encontrar uma igreja fiel quando o Senhor voltar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bem-vindos aí ao nosso curso de identidade da igreja cristã em Recife. O áudio tá bom? O áudio tá bom? O pessoal está dizendo se o áudio tá bom, tá tudo certo? Você consegue ouvir o áudio aí, Marquinhos? Abre aí o áudio para a gente escutar. Vamos ver se tá bom o áudio. Abre aí o áudio para a gente escutar. Perfeito, perfeito. Obrigado. Obrigado, perfeito. Rapaz, eu gostei desse formato, Marcos. Sabia? Gostei, formato bom, sabia? A TV aqui ficou boa, estou impressionado. Essa montagem aqui é by Bruno Moraes. Fui eu que montei aqui com a ajuda de Marcos Pablo, que chegou aqui, meu filho lá boia aqui em casa, né, Marcos Pablo? Meu filho lá boia, né, comeu um cuscuzinho, né? E nós vamos agora iniciar aqui. Irmãos, a igreja cristã em Recife ela tem uma herança histórica, né? A nossa igreja ela sempre buscou, desde o seu início, a unidade, a fidelidade à Escritura Sagrada e a restauração de uma igreja neotestamentária. E nós vamos falar sobre cada ponto desse durante o nosso curso até amanhã à noite, tá bem? Tem uma foto bonita aqui, a última foto que nós tiramos lá na frente da rua Frei Atanásio, né? Essa foto é uma foto histórica e logo em breve nós iremos tirar uma foto muito bonita também na frente da nosso novo prédio, ok? Irmãos, eu quero falar com vocês sobre um assunto preliminar. Você está vendo aqui 2 imagens. Do lado direito
nós temos a imagem de uma casa antiga, porém bonita, bem acabada, bonitinha. Do lado de cá, uma casa mais moderna, toda de vidro, né, com perfis metálicos. E eu quero dizer a você que estas duas casas são a mesma casa. Essas duas casas, elas são a mesma casa. Esta casa aqui foi construída em 1896. E depois de quase 200 anos, né, ela foi remodelada, ela foi reformada, foi dada uma outra forma a ela. Ou seja, essa era uma casa pequena, né, com um pequeno sótão. Aqui ela é uma casa de 2 andares, com um primeiro andar. Aqui ela tinha 2 quartos pequenininhos e uma salinha. Aqui ela tem uma sala enorme, ampla, 4 quartos amplos, banheiro. Então, qual é a diferença desta para esta, se elas são a mesma coisa? Se elas estão no mesmo terreno, elas pagam o mesmo IPTU na mesma prefeitura, qual é a diferença? A diferença é que aqui ela tinha um aspecto tradicional. Ela foi feita numa época, no século XIX, né? E aqui ela foi totalmente reformada. Nós sempre ouvimos falar, nós sempre somos perguntados, a igreja cristã, a igreja de Cristo é uma igreja reformada? E eu sempre respondo que sim. Sim, nós somos uma igreja que os princípios da reforma protestante são muito importantes para nós. Mas qual é a diferença de reformar para mudar o que era original e reformar para restaurar a maneira original? Eis aqui a diferença. A diferença é que essa casa, depois de 200 anos, ela não iria mais se parecer com isso. O efeito do tempo, né, de chuvas, do sol intenso, com certeza iria danificar o seu telhado, a sua pintura, a sua madeira. E depois de muitos anos, quando ela foi reformada, foi dada uma outra forma para ela. Então você reforma para modificar ou você reforma para restaurar. É interessante quando nós vemos em Martinho Lutero ele não tinha a visão de reformar para modificar. A visão de Lutero era reformar para restaurar. Lutero entendia que a igreja tinha um padrão. Lutero compreendia que a igreja tinha um padrão e tinha um manual de instrução que dizia como esta igreja deveria ser. A igreja vive o padrão do Novo Testamento, dos pais da igreja, dos apóstolos de Cristo. Vemos isso em Atos capítulo 2, quando ele disse, e eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino dos apóstolos. Então, a igreja que é reformada, ela precisa restaurar um padrão. E o padrão a ser restaurado é o padrão bíblico. É o padrão neotestamentário. Você não pode decidir que você quer que a igreja seja da sua maneira, ao seu bel prazer, como você acha que a igreja deve ser, como o seu coração, o meu coração está em paz. Eu acho que a igreja deve ser assim porque é assim que deve ser, porque eu acho que deve ser. Não é assim. A palavra de Deus, ela é um manual perfeito e o nosso alvo como igreja cristã é reformar, porque existe um slogan da igreja reformada, que é a igreja reformada sempre reformando, é reformar para trazer de volta o aspecto original da igreja. Então, quem somos? A Igreja Cristã em Recife é uma comunidade de fé comprometida com a restauração nas igrejas locais. Uma prática como descrita nas Escrituras. Nós somos parte de um movimento global de igrejas de Cristo, igrejas cristãs, que busca viver o Evangelho de Jesus Cristo, de maneira simples, autêntica e fiel. Nós não usamos credos humanos como base de fé. Nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Nós buscamos a unidade
com todos os que seguem a Cristo sem rótulos ou divisões denominacionais. Somos apenas cristãos, reconhecemos como saudáveis os credos niceno e apostólico, mas não os elevamos acima das Escrituras Sagradas. Para nós, o Novo Testamento é suficiente. Cristo é suficiente. A Igreja Cristã em Recife, a ICR, nasce e cresce com um compromisso inegociável: viver o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Somos parte de uma longa tradição de cristãos que, ao longo dos séculos, buscaram restaurar a essência da igreja do Novo Testamento. E agora eu quero fazer uma pequena observação. Nesse estudo aqui, nós iremos mergulhar nesses irmãos que esta longa tradição de cristãos ao longo dos séculos chegaram até a gente. Nós iremos mergulhar nas nossas raízes, porque, voltando a falar o que eu sempre digo, a igreja cristã não é uma igreja de fundo de quintal. Nós somos uma igreja histórica, bíblica, neotestamentária, mas temos um rastro histórico, teológico, doutrinário. A igreja cristã em Recife não nasceu da minha cabeça, da minha decisão, da minha decepção, da minha vontade. A igreja cristã em Recife, ela tem um lastro de séculos de história, desde Cristo aos pais da igreja e outros homens. Então nós vamos fazer esse mergulho na história da igreja nesta noite de sexta-feira. Esse curso foi elaborado para que os novos membros compreendam profundamente a nossa identidade e para que os membros antigos sejam fortalecidos na fé. Aqui exploraremos nossa história, fundamentos bíblicos e prática que norteiam nossa missão. Ok? Então hoje iremos, literalmente, tem um amigo meu lá em Brasília que disse que eu gosto de colecionar figurinhas, Marcos Paulo. Ele disse: pastor Bruno gosta de colecionar figurinhas. Por quê? Porque eu gosto de mostrar que a nossa igreja, ela é uma igreja histórica, que nós seguimos nos passos de homens que há 2000 anos, desde Jesus, e na história da igreja, irmãos, nos trouxeram até aqui. Nós não somos uma igreja inventada. Nós somos uma igreja que olhou para o Novo Testamento, olhou para a prática dos apóstolos e disse: temos que voltar para o simples evangelho do Novo Testamento, buscando, obviamente, a unidade de todos os cristãos em Cristo. Então, quais são, então, os valores fundamentais teológicos da nossa igreja? Antes que nós entremos na parte histórica, eu coloquei aqui alguns pontos que, para as igrejas de Cristo, igrejas cristãs no mundo, são inegociáveis, são essenciais. Então está aqui os pontos. Primeiro valor teológico fundamental para a nossa igreja: nós somos uma igreja cristocêntrica. Cristo Jesus é o fundamento da nossa fé. Cristo é o centro. Cristo é o Senhor. Cristo é aquele que nele queremos viver, existir, nos mover. Então somos uma igreja cristocêntrica. Apontamos para Jesus. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Vocês estão tentando acessar aí, né? O nosso YouTube da igreja? Ok, eu vou dizer que sou eu aqui, tá? Os meninos estão tentando acessar ali, gente. Então eu coloquei que fui eu aqui. Ok, vamos lá. Voltando aqui. Ele manda para mim uma pergunta. Ok? Então, nossa igreja, se você perguntar o que a igreja cristã tem como principal fundamento, o que é totalmente essencial, o primeiro essencial da igreja cristã é Cristo. O fundamento é Cristo. E também temos a fidelidade das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Única. A palavra de Deus para nós, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Inerrante, infalível, útil para ensino, repreensão. É como uma espada de dois gumes.
é a palavra de Deus. Nós não abrimos mão do texto sagrado, né? Eu sei que tem muita gente aí dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia tem que ser relida, a Bíblia tem que ser revisada. Ah, tem erro na Bíblia. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Escritura é a palavra de Deus. Cristo é o Filho de Deus. É o Senhor, é o Salvador. É o Deus que encarnou, vimos sua glória agora como do unigênito do Pai. Estava lá no princípio com Deus, era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E onde é que nós cremos nisso? Cremos na palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ok? A terceira coisa é a unidade da igreja. Nossa igreja busca a unidade da igreja. Buscamos a unidade do corpo de Cristo em Cristo, na palavra de Cristo. João 17, 21, Jesus estava ali em João 17 orando para que a igreja, os discípulos, fossem um só, como ele e o Pai são um. Assim também a nossa igreja, queremos nos unir em Cristo com todos aqueles que servem e vivem Cristo. Cremos no batismo por imersão. O batismo é essencial como resposta de fé e também como meio de graça. Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para nós, o batismo é um sacramento essencial, é uma ordenança essencial, como meio de graça para aqueles que têm fé, ok? A outra coisa que a nossa igreja tem como fundamental e essencial é a ceia do Senhor. Celebramos semanalmente a ceia do Senhor também como meio de graça na presença de Cristo. Em Atos capítulo 20, versículo 7, o apóstolo Paulo estava ensinando e Lucas está escrevendo ali, e ele diz: naquele primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, estávamos reunidos a fim de partir o pão. Então assim, nós vivemos a ceia do Senhor todos os domingos. E a outra coisa que não é menos importante é a liderança da igreja plural, masculina e representativa. Nós seguimos o modelo de igreja plural, masculino, representativo e humilde. Os líderes da igreja não são donos da igreja, não são proprietários da igreja. Nós somos servos que temos que servir com muito zelo, com temor e tremor diante de Deus, porque estamos cuidando do rebanho de Cristo. Ok, qual é a missão da nossa igreja? A nossa igreja tem uma missão. A nossa missão é restaurar vidas e famílias por meio do Evangelho de Jesus Cristo, sendo a igreja relevante, bíblica e acolhedora, através do discipulado, evangelismo e serviço. Buscamos impactar Recife e o mundo com a mensagem transformadora de Cristo. Se você gostaria de tirar um print nesse nosso curso, uma foto, tire uma foto dessa nossa missão, que tem a ver com restaurar vidas em Cristo Jesus. Essa é a essência da nossa igreja. Nós iremos trabalhar isso mais amanhã, ok? Mas por que nós cremos em tudo isso? Por que nós temos essa veia doutrinária, teológica, tão saudável? Por que nossa igreja busca, assim, de uma maneira profunda, ter Cristo como centro, o batismo e a ceia restaurados à ordenança bíblica, Cristo como centro, a palavra de Deus, a unidade da igreja? Porque nós temos raízes históricas, irmãos. Nós não somos uma igreja de fundo de quintal. Nós somos uma igreja histórica, uma igreja bíblica, uma igreja da reforma presente. E eu quero entrar nesse momento com vocês na nossa raiz. Quem somos historicamente. 2000 anos de igreja. Olha, muitas pessoas dizem que a igreja não é mais essencial. Marcos Pablo, muitas pessoas dizem que a igreja não é mais essencial. Não é isso? Uhum. A igreja não é mais essencial. Você não precisa. Você pode ser igreja em casa, sabia, Marcos Paulo? Você e sua esposa. Você pode ser igreja em qualquer lugar.
você pode ser igreja de qualquer jeito. Não precisa mais de liderança, não precisa mais de governo, não precisa de pastor, não precisa mais de diácono, não precisa mais de pregador, não precisa do prédio da igreja, não precisa disso, não precisa daquilo. Então as pessoas estão cada vez mais retirando daquilo que Cristo e os apóstolos colocaram na igreja, como se elas fossem as donas da verdade. Aqueles que simplesmente acham que a igreja vai se moldar à sua própria consciência. E não vai. Cristo não se molda pela consciência de ninguém. Para a Igreja Cristã em Recife, igreja é essencial. Corpo de Cristo, igreja que se reúne, igreja que toma a ceia do Senhor, igreja que batiza, igreja que vai e prega o evangelho em cursilhos, na praça, dentro de um pequeno grupo, igreja que leva o evangelho de Cristo, igreja que abre a Bíblia, que lê a Bíblia, igreja que ora, igreja que jejuma, povo de Deus que anda junto. Então a igreja é essencial. Então quais são as raízes históricas da igreja cristã? Vamos começar? A primeira raiz histórica é a própria igreja primitiva. A igreja que está descrita em Atos, capítulo 2, e em todos os livros do Novo Testamento. A base da nossa identidade está justamente na igreja primitiva, conforme o registro de Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. A igreja era marcada pela comunhão, pela oração, pelo ensino apostólico, a partilha dos recursos, pela ceia do Senhor. Temos até um documento antigo que fala sobre tudo isso, a Didaquê, de 70 a 100 depois de Cristo, mas nós não nos guiamos por ele. Nós estamos com tudo que vem depois do Novo Testamento, se tudo que veio depois do Novo Testamento possa ser provado pela Bíblia, principalmente pelo Novo Testamento, que era a prática apostólica. Se aquilo que veio depois dos apóstolos foi escrito por pais da igreja, como ali daqui, mas não pode ser provado pelo Novo Testamento, nós não aceitamos. Mas se é provado, aquele escrito é provado pelo escrito dos apóstolos, nós estamos com ele, ok? Então, que eles estavam, daqui segue orientações, né, da prática cristã, da simplicidade da fé e do ensino apostólico, ok? Então, a igreja primitiva, ela é da lei de 30 a 100 depois de Cristo, não é isso? E o que é que nós temos da igreja primitiva? Nós temos o Novo Testamento. Nós temos a palavra de Deus inspirada, entregue de Cristo para o Espírito, do Espírito para os apóstolos, para instruir as igrejas. Para aqueles que dizem que a igreja, por exemplo, local, é diferente da igreja geral, olha, todas as cartas do Novo Testamento foram escritas para a igreja do que, Marcos Paulo? Locais. Locais. Então, como é que a gente faz a diferença entre uma igreja local e uma igreja não local? O corpo de Cristo transcendente, que está em todo lugar, composto de todos os crentes, em todos os cantos do mundo. Eu não consigo fazer isso. A única igreja que vejo, que toco e que sirvo, não é a igreja da minha consciência, de que eu acho que tem uma igreja que um dia vai reunir pessoas que vêm de outras igrejas. Não. A igreja que vejo é a igreja local. A igreja que sirvo é a igreja local. A igreja pela qual eu vivo e eu glorifico a Deus, na prática, é a igreja local. Ok? Tanto que Corinto é a igreja local, Tessalônica é a igreja local, Éfeso é a igreja local, Galácia é a igreja local. Não é isso? As 7 igrejas do Apocalipse são igrejas locais. Estou esquecendo alguma? Filipos, Éfeso, Roma, igreja de Roma, todas são igrejas locais. E todas foram alvos de cartas para ajudar, para disciplinar, para desenvolver, para corrigir a salvação desses irmãos, a caminhada desses irmãos. Então, não se iluda com o que fica, não, mas a igreja somos nós. A igreja é a pessoa que está junto, que anda, que não. Igreja é o povo de Deus que se reúne formalmente, que anda formalmente no dia do Senhor, que batiza, que tem liderança, que tem governo, que tem estrutura, que tem biblicidade, e é no Novo Testamento que nós vamos ver isso, ok? Então, a igreja no Novo Testamento, ela tinha líderes,
Olha só que coisa interessante. Quais são os líderes da igreja? Jesus Cristo é o líder, nós já falamos aqui. Os apóstolos, né? Você tem Pedro, Paulo, Tiago, João, que escreveram as cartas do Novo Testamento, que é o que nós temos escrito. Nós temos esses irmãos que ali eram um colegiado de líderes, lá no início. Jesus, o cabeça, morre, depois ele ressuscita e volta aos céus, e ele entrega o Espírito Santo para os seus apóstolos, que fazem sinais e prodígios, e esta igreja no Novo Testamento é claramente, a igreja que Cristo quer que nós sejamos. Por isso que a nossa prática, ela é neotestamentária. Porque Jesus, na prática, desenvolve uma ação eclesiástica, ou seja, daqueles que são chamados para fora, daqueles que estão agora debaixo da graça, daqueles que receberam de maneira ativa o Espírito Santo em si, nas suas vidas, para agirem como a igreja, na igreja, pela igreja. Então a igreja é muito importante, ok? Então qual é a ênfase dessa igreja primitiva de 30 a 100 depois de Cristo? A ênfase é a pregação do Evangelho, do arrependimento, do batismo, da unidade da igreja e da vida comunitária. Você vê isso em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, que diz o quê? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Cada alma havia temor, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, tomavam suas refeições com sigileza, é isso? Eles estavam unânimes no templo, de casa em casa, todos os dias o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos, e eles contavam com a simpatia de todo o povo. Então isso é a igreja. A igreja vive assim, ok? E quais são os eventos marcantes dessa igreja? Bom, temos Atos capítulo 2, que é o dia de Pentecostes, que é quando Pedro prega, e a igreja começa com 3.000 pessoas perguntando: o que é que nós devemos fazer? E Pedro diz: arrependa-se, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois essa é a promessa para vós outros, para vossos filhos, para todos quantos estão longe, para todos quantos o nosso Deus nos chamar. Com muitas outras palavras, dava-os testemunho e dizia: salvai-vos dessa geração corrupta. E aqueles que lhes aceitaram a palavra de Deus, diz assim, Atos, foram batizados. E Lucas disse que naquele dia houve um acréscimo de quantos? 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, irmãos. É assim, Pentecostes é uma marca da igreja. A igreja cheia do Espírito, a igreja que prega o Evangelho, a igreja que prega Cristo, a igreja que escuta aquele que pergunta o que devemos fazer agora, a igreja que diz se arrependa, a igreja que diz nós vamos batizar você, você vai crer em Cristo, você vai ter os seus pecados remidos, você vai ter o Espírito Santo, você vai ser fiel até o último dia e aí você será salvo. Essa é a igreja. Então, Pentecostes é um evento marcante. A outra é a expansão missionária, através de Paulo e de outros apóstolos. Outra marca da igreja primitiva, a expansão missionária. Uma outra coisa que nós vemos na igreja primitiva é a perseguição que os nossos irmãos sofreram por meio do Império Romano. Nós vemos isso em várias cartas, principalmente no livro de Apocalipse, isso fica muito claro. Ok? Nós vemos também o Novo Testamento sendo vivido. A igreja primitiva é a igreja que viveu o Novo Testamento. Como eu não tenho uma máquina do tempo para voltar lá e nem você, para ver como é que eles viviam, a gente só pode fazer aquilo que os apóstolos deixaram relatado para nós. E isso já basta, ok? Já nos basta. Então, nossa igreja tem ligação com a igreja primitiva. Segunda coisa, nós também entendemos que os pais da igreja, a partir de 100 a 200, são os pais apostólicos, são aqueles homens que sucederam os apóstolos. Esses homens também são muito importantes. Esses homens não são perfeitos, porque eles não são escritores canônicos do Novo Testamento. Vou explicar. O que é um escritor canônico? São os escritores da Bíblia. São aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus para trazer os oráculos, como Paulo diz, os oráculos de Deus, os mistérios de Deus revelados em Cristo para mim e para você, réis mortais. Então, por meio do Espírito Santo, o Novo Testamento é oráculo de Deus, é boca de Deus. Mas esses homens aqui, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, são homens que ali quase que substituíram o colegiado apostólico nas igrejas, né? E ali de 100 a 200, no primeiro século, viveram, e também no segundo século, viveram para consolidar a igreja. E o que é que eles fizeram? Basicamente, eles defenderam a fé,
Eles combateram heresias como gnosticismo, docetismo, e eles organizaram a igreja de maneira bem primária, bem inicial. Então é muito importante você entender que os nossos pais, fundadores das igrejas cristãs, eles beberam muito desses homens aqui. Não só desses homens, mas também dos apologetas, que eram pais também da igreja, do período da patrística, de 200 a 400, mais ou menos. Por exemplo, nesse período, a igreja contava com Irineu de Leão, Tertuliano, Orígenes, Atanásio, Basílio de Cesareia. Qual era a ênfase desses homens? Esses homens já pegaram um outro momento da igreja. Eles, por exemplo, tiveram problemas com um rapaz chamado Ário, que não acreditava na divindade de Cristo, o arianismo. Então eles tiveram que defender a trindade, o conceito de trindade, né? Então, nesse período aí, nós temos aí o credo niceno, que acabou sendo feito, e temos outros tratados que falavam sobre a divindade de Cristo, por exemplo. Teve a consolidação do cânon bíblico, por exemplo. É nesse período que o cânon bíblico foi fechado, Marcos Paulo, sabia? Antigo e Novo Testamento. Você deu isso lá no seu curso, educador? Deu? É nesse período aqui. Você quer saber mais? Vai aí para o lado B, né? Assiste o curso Marcos Paulo. Quando é que vai ter inscrições abertas? Começa agora em março. Março. Tem a minha bênção. Viu? Marcos Paulo está aí. Irmãos, muito importante. O cânon bíblico foi fechado ali. Existe uma ciência para o fechamento do cânon, porque muitos livros eram colocados. Outro dia a gente fala sobre isso, vou deixar o Marco fazer lá no curso dele. Existe uma bibliologia de como foi feito. Houve muito temor, houve muito critério, muita oração, muito jejum. E esses homens são muito importantes. As pessoas dizem, a igreja católica que fechou o cânon. Não, irmãos, eles nem eram católicos ainda. Eles já tinham algumas coisas ali, mas eram homens ali fiéis a Deus, tá? Que fizeram isso, nesse período da teologia patrística, nós chamamos, o fechamento do cânon. E aí a gente avança para 400 a 500 depois de Cristo. E esse período é um período muito interessante, porque é um período medieval, ainda patrístico. Ainda existiam pais da igreja ali. Eles começam a ter algumas questões mais complicadas. A igreja começa a aceitar, por exemplo, um viés do paganismo romano. A igreja está dentro de Roma, cessa ali um período de perseguição, Constantino se converte, e aí esse período é um período de paz. Por quê? Porque a igreja se torna parte do Estado. A igreja se torna parte de Roma. E a igreja acaba se fundindo com o paganismo romano. E aí nós vamos começar a ter problemas. Porque a idolatria dos ídolos pagãos começa a adentrar ao cristianismo. Ok? Mas mesmo assim, nesse período aí, por exemplo, de 354 a 430, nós tínhamos Agostinho de Hipona, que inclusive essa semana eu ganhei do meu irmão Gabriel um livro, Confissões de Agostinho, né? Um livro muito importante nesse período, onde ele fala sobre a doutrina da graça, do pecado original, que é a ênfase que ele dá aqui, na predestinação, o combate ao pelagianismo, a questão do homem ele ser totalmente dependente de Deus, né? Quem vai beber muito de Agostinho, por exemplo, séculos depois, é um camarada que eu não sei se você conhece, chamado João Calvino. Esse bebeu quase tudo de Santo Agostinho. E eu coloquei justamente uma obra que nessa época marcou o cristianismo, foi Confissões. Confissões de Agostinho. Eu até tenho aqui, para estar com ele aqui na mão. Tá? Marca a igreja, porque vem com um coração de um teólogo que traz uma visão, né, profunda de um conhecimento da graça de Deus. Eu não estou dizendo que eu concordo assim, com tudo que Santo Agostinho escreveu, mas ele era um grande teólogo, um grande homem de Deus, um grande homem de Deus, ok? Então, isso acontece aí nesse período, tá? Medieval, uma patrística um pouco mais distante, né? E aí chegamos na Idade Média, Marcos. Idade Média, aquela idade ali complicada, onde a Igreja Católica já se firmou, onde já tem Papa, onde já tem cardeais, onde o sistema de subdivisões, de regiões,
por exemplo, romano, já está dentro da igreja. Então já existiam os bispos acima dos presbíteros locais, já tinha o batismo de bebezinho, já tinha o batismo por aspersão, né? Já tinham algumas questões como indulgência, purgatório, né? Pensamentos sobre Maria ser mãe de Deus, já que Jesus era Deus. E existe os santos que adentram dentro da igreja, até por uma visão até bíblica, dizendo que os santos estão diante do trono de Deus. Lá em Apocalipse diz isso, tá? Diz que a igreja está diante de Deus, aqueles que já partiram, clamando por aqueles que aqui estão. Isso é verdade. Mas eles pegam isso, acoplam com a visão pagã e nasce a aberração da adoração de ídolos, né? E aí, olha, Jesus é aquele que nos leva a Deus, mas olha, os santos intercedem entre nós e Jesus. A palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus, o homem. Então nós temos que começar a entender que este é um período complicadíssimo. Inclusive, alguns católicos dizem assim, mas a igreja católica nunca dividiu. A igreja católica diz que os evangélicos dividiram, né? Os evangélicos dividiram, tudo. Não, a igreja católica também dividiu, historicamente. Inclusive a primeira divisão que começou foi a igreja católica. E está aqui, ó, né? Nesse período aqui nós temos Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária, Bernardo de Claraval. A ênfase aqui, a escolástica, a teologia sacramental, a autoridade papal, tá vendo as cruzadas, né? Eles estavam enfiando goela abaixo ali um cristianismo estatal ao mundo. É nesse período que quem é descoberto? O invadido, né? Invadido. Será que vamos levar strike aqui no YouTube? Hein? Acho que não. Foi invadido mesmo? Ok. Então, tem as ordens monásticas, Marcos. As monarquias, os donos, os feudos. Lembra quando você estudou o feudalismo, né? Os donos de terra, aqueles que mandavam, que comandavam e tal. Então isso aqui, irmãos, é um período do mundo. E nesse período teve um cisma entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. E se você notar aqui, nós temos duas figuras. Temos um padre romano, católico romano, e um padre ortodoxo grego. Depois a igreja ortodoxa vai ficar até forte ali na Escandinávia, na Rússia, na Ucrânia, né? No leste europeu. Mas no leste, né? Mas aqui nós temos claramente, até nas vestes, tá vendo, Marcos? Tá vendo, irmãos? Até nas vestes deles há uma diferença. Então essa igreja rompe. Por exemplo, esse grupo ortodoxo grego, eles tinham grandes problemas doutrinários e tudo mais com a igreja romana. Somente a infalibilidade do Papa, tudo mais, tá? Tanto que hoje eles têm um patriarca deles, né? O que acabou caindo no mesmo problema, né? Então isso acontece de 1096 a 1270. Então houve um cisma. Essa é a Idade Média, chamamos a Idade das Trevas, a idade complicada, a idade que a igreja perseguiu, a igreja massacrou as pessoas, né? A igreja começa a vender indulgência, a igreja começa a vender salvação, a igreja começa, por exemplo, a dizer, tinha na época que em Roma se vendia tantos pedaços da cruz de Cristo que daria para fazer uma arca de Noé. Se você juntasse a madeira que eles vendiam ali, né? Onde a lágrima de Maria era vendida, onde o pano que envolveu Jesus, né? Onde aqueles que iam cobrar as ofertas para a igreja dizia que o tilintar de uma moeda quando caía dentro da urna da oferta para Roma, cada tinitar de uma moeda era uma alma que saía do purgatório. Vem um próprio ensino sobre o purgatório, né? Nós cremos em um ensino que é do estado intermediário, estágio intermediário, né? Mas nós não cremos no purgatório, né? Então o purgatório ele vem nesse momento. E outras questões que a igreja católica, que se tornou a igreja romana,
A palavra católica significa universal, e ela romana ali, né, com a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível. A tradição da igreja está acima da própria Bíblia Sagrada, porque segundo eles, né, a história é essa. Foi a Bíblia que inspirou a igreja que inspirou a Bíblia. Então a igreja, como instituição, como tradição, está acima da Escritura. O que é um absurdo. Porque a palavra de Deus é inspirada por Deus. E nós vemos claramente de que tudo que os apóstolos ensinavam estava basicamente fortalecido, enraizado na palavra de Deus. No Antigo Testamento, inclusive. Certo? Então, em Cristo Jesus, algo tinha que ser feito. Algo tinha que ser trazido às claras. A igreja estava entrando numa noite, e não tinha horário para amanhecer, sabe? A igreja estava num período de trevas profundas, complicadíssimo. E aí, neste período, onde a igreja está distante daquilo que foi deixado por Cristo, a igreja está distante daquilo que foi ensinado pelos apóstolos, a igreja está distante daquilo que os pais da igreja, muitos deles inclusive, defenderam. A igreja passa por um dos movimentos mais belos da sua história. Ela passa pela pré-reforma, não pela reforma. A pré-reforma contou com vários nomes, eu listei 2 aqui. Isso vai de 1300 a 1500. Dentro do período medieval ainda. Os líderes desse movimento pré-reformado, dentre eles, eu listei aqui John Wycliffe, de 1320 a 1384, e John Huss, de 1370 a 1415. Qual a ênfase que esses homens deram nesse período? Primeiro, da tradução da Bíblia. A Bíblia ela era usada pelos padres, pelos cardeais, pelos bispos, pelo Papa, na sua versão latina, que é a Septuaginta, no latim. Então eles usavam essa versão, e muitas pessoas de língua ali, né, alemã, de língua inglesa e de outras línguas ali daquela região, não compreendiam o que os caras falavam. Não entendiam o que acontecia na missa, por exemplo. Né? Houveram situações onde ninguém entendia o que estava acontecendo. Era uma coisa robótica. A igreja se tornou cada vez mais transcendente para o povo. A igreja se tornou distante para o povo. A liturgia, ela era tão blindada que as pessoas, elas viviam à mercê dos sacerdotes, dos clérigos. Inclusive existia essa diferenciação aqui, viu, Marco? Entre clérigos e leigos. O clérigo, ele é um sacerdote. Ele é de alguma forma alguém que recebeu de Jesus, que passou para Pedro, que passou para eles. O que muitas pessoas dizem que é uma continuação apostólica. Onde isso foi passado, é por isso que a igreja tinha tanta autoridade. Porque quando o Papa fazia alguma coisa, seja boa ou seja uma besteira, ele fazia no nome da autoridade que Jesus deu a Pedro, que Pedro deu para o próximo, que deu para o próximo, que chegou nele. Então, muitas vezes a igreja, ela colocava esta capa de poder, de autoridade na vida dos seus cardeais e líderes, e aquilo que eles faziam era tudo certo e o povo tinha que engolir. Então esse aqui é um período muito interessante, porque a Bíblia começa a ser traduzida, pequenos termos, trechos da Bíblia, por exemplo, King James, é antes do próprio Lutero. E esses irmãos, esses homens, eles começam a dizer, olha,
A palavra de Deus diz uma coisa e a prática da igreja é outra. A palavra de Deus, ela nos dá uma clareza sobre esse assunto e a igreja está obscurecendo. E eles começam a trazer críticas à igreja nesse período. Críticas à indulgência, críticas ao controle da igreja sobre a vida das pessoas, crítica ao Papa, críticas à tradição da igreja. Então, irmãos, aqui nesse momento há um ponto de inflexão onde esses irmãos eles começam a notar que a igreja outrora detentora da verdade de Cristo agora se coloca na posição de ser servida e não de servir a Cristo. É nesse período aqui, né, de medieval até o período pré-reformado, onde esta igreja ela domina o mundo. Onde, por exemplo, se você é brasileiro, e assim como eu, você sabe, a Igreja Católica chega do Brasil e o que ela fez aqui? Ela explora o ouro, explora a madeira, explora a mão de obra indígena, né? Ela traz a questão das monarquias, do poder, da realeza, né? Ela traz aqui ainda com aquele sentimento ainda das cruzadas, que tinha que enfiar a goela abaixo, a catequese dos índios. E isso é um grande problema. Hoje tem pessoas que quando estudam a história da igreja, chegam nesse período, viram ateus em faculdades de história. Porque eles dizem, mas como é que pode? A igreja deveria representar Cristo para o mundo. Como é que ela está agindo muitas vezes como inimigo de Cristo na vida das pessoas? Matando pessoas, sabe? Jogando pessoas na fogueira, jogando pessoas, sabe, assim, dentro de caldeirão de óleo, né? Matando pessoas, assim, por amor a Cristo. Porque antigamente eles morriam assim, mas era na mão dos romanos, porque não negavam a Cristo, eram os nossos irmãos. E agora, se o cara não aceitasse a Cristo, ele era morto, o índio. Ele virava um escravo. Então, esse é um período muito complicado da igreja, muito triste. E a pré-reforma é isso. São irmãos que começam a dizer, epa, isso está errado. Isso está errado. Depois que esses irmãos eles começam a questionar a infalibilidade do Papa, a necessidade de voltar para Cristo, para o Novo Testamento, né? Ali em 1517 nós temos uma figura, que é o Martinho Lutero. Martinho Lutero era um padre, um homem que era muito estudado, um doutor da Bíblia, conhecedor das línguas originais, e o Senhor fala com ele, o Senhor tem um encontro com ele, né? Mas o Senhor não tem um encontro com ele aparecendo como um anjo. Ele está lendo Romanos. O justo viverá pela fé. Ele lendo Romanos, à luz de vela, ele lendo Romanos, olha, o justo viverá pela fé. E aí ele olha o ensino paulino, e ele olha a praxis da igreja romana, e aquelas duas coisas não combinam. Ele olha para Paulo, olha para Pedro, olha para esse texto salta aos olhos de Lutero, diz, olha, o justo viverá pela fé, não é pela indulgência, não é pela obediência à eclésia, ao cardeal, não é pelo poder do sacramento que sai das mãos do padre, não é pela infalibilidade papal, não é pela pompa da igreja, não é pela tradição da igreja, é pela fé. Irmãos, uma verdade que eu e você, a gente lê todo dia em Romanos, e a gente às vezes não para entender o poder dessa afirmação. Olha, eu fico arrepiado com isso, porque o justo viverá pela fé.
é uma palavra que entrou e rasgou a consciência de Lutero. Desnudou o doutor Lutero. Tira dele o sacramentalismo. Retira dele a arrogância, o temor que ele tinha pela igreja. Dá a ele uma graça, uma tranquilidade, uma certeza de que é pela fé que nós agradamos a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É assim que Lutero começa a pensar que a fé vem pelo ouvir, mas é dar ouvidos não a um conglomerado de tradições humanas, eclesiais, religiosas, mas a fé vem por dar ouvidos a Cristo, a palavra de Cristo, a verdade da Escritura de Cristo. E esse homem começa a trazer questões da Bíblia, de novo, para a igreja. E adivinhe só, ele começa a ser perseguido dentro da igreja. Lutero, ele vai dia 31 de outubro de 1517 para uma cidade da Alemanha chamada Wittenberg. Eu vou explicar porque que ele foi no dia 31 de outubro de 1517, porque isso faz toda a diferença. Ele foi no dia 31 de outubro de 1517 para Wittenberg, na Alemanha, porque, adivinhe, no dia 1º de novembro, Marcos Paulo, que está aqui na minha frente, era um dia de todos os santos da Igreja Católica. E quando ele vai lá, ele vai intencional. Ele vai para a Catedral de Wittenberg. E a Catedral de Wittenberg é a Catedral de todos os santos, irmãos. Então ele foi um dia antes, porque no outro dia a catedral estaria lotada. Lotada de homens e mulheres católicos de toda a Alemanha, de partes da Europa, daquela região ali. Estavam vindo para o serviço especial no dia de todos os santos, dia 1º de novembro. Mas aí Lutero chega na Catedral de Wittenberg e ele prega na noite de 31 de outubro de 1517. 95 teses. E essas 95 teses eram 95 pontos, era um tratado bíblico contra a igreja. Desde a infalibilidade papal, a questão das indulgências e tudo mais, que ele via que estava dissonante entre o que era bíblico e o que era a prática da igreja. E ele foi como se ele pegasse uma bolsa e ele abrisse essa bolsa dele e tirasse dessa bolsa os objetos, as doutrinas, as práticas da igreja. Ele comparasse com o que a Escritura Sagrada estava dizendo, e quando aquela coisa não era bíblico, ele jogava fora. E ele listava: isso aqui não é bíblico, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui não é uma prática do Novo Testamento, isso aqui não é uma prática apostólica, isso aqui não é ensino direto de Cristo, isso aqui fere a pessoa de Cristo, isso aqui fere a doutrina de Cristo, isso aqui fere a doutrina da fé, isso aqui fere a doutrina da graça. Então ele foi lá, irmãos, e ele pregou. Ele não pregou com a boca, ele pregou mesmo. Foi a primeira pregação, foi Lutero, né? da Igreja Evangélica Moderna. Ele foi lá e ele pregou aquela placa de papel, 95 teses de Lutero, bíblicas, contra a prática da Igreja Romana. E aí o que aconteceu? Adivinha? No dia 1 de novembro, a catedral estava lotada. E o povo leu, na língua deles, em alemão. Ei, Marcos? Marcos, tá só rindo aí. Tá rindo do meu alemão, né, mano? Aftasaden doin, não sei o que. Ele foi lá. E aí, irmãos, depois que isso aconteceu, caiu na boca do povo. Caiu na boca do povo aqueles questionamentos. Olha, se naquela época tivesse celular, era bronca. Porque a turma tinha tirado foto, tinha mandado no WhatsApp, tinha postado no Instagram. Rapaz, é bronca. E aí o que acontece? A
acontece algo fenomenal. Lutero começa a ser perseguido, jurado de morte, entra numa confusão, ele foge, vai para os países nórdicos, né? Chega lá o rei, né? O rei desse país, que me fugiu agora o país, deixa eu lembrar aqui qual é o país que Lutero... Me lembra aí, Marcos Paulo, você que é foi o país que ele foi. Saxão, o rei da Saxônia vai lá, rapaz, recebe ele, cuida dele. Só queria romper com a igreja católica. Só que o cara queria romper, exatamente, pegar Marcos Paulo, e o cara queria romper a igreja católica já. Ali teve uma questão política também, sabe? Mas Deus aproveitou, Deus usou essa questão política de maneira soberana para fazer a vontade dele. Porque aquele rei já queria pular fora do papado. Ele viu Lutero peitando a instituição, a igreja. Ele disse, epa, vem cá, eu lhe protejo. O que você está produzindo? E ele produziu. E aí a primeira coisa que ele faz, ele traduz a Bíblia para o alemão e isso cai na mão do povo e isso se espalha. Porque as pessoas começam a ler, as pessoas começam a ter irmãos. Sabe, a igreja de Cristo cristã, ela tem uma coisa, a gente lê a Bíblia, a gente lê a palavra de Deus e se deleita com ela. A palavra de Deus ela é suficiente, a palavra de Deus ela é verdade, a palavra de Deus ela é boa, a palavra de Deus ela é alimento sólido, a palavra de Deus é uma bênção. Quando o povo lê, o justo viverá pela fé, o povo também é liberto, tanto quanto Lutero. Porque a palavra de Deus ela é libertadora. A palavra de Deus liberta o homem. A palavra de Deus quebra as algemas, as amarras. Não existe no mundo ninguém que encontre com a palavra de Deus e se mantenha a mesma pessoa. A palavra de Deus muda. E é interessante que Martinho Lutero, mais na frente Calvino, Zwinglio no período também Lutero, Jacó Armínio, são 4 nomes que eu coloquei aqui nesse período da Reforma. Esses irmãos, eles trazem para nós 5 solas. Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus, sola Deo Glória. Ou seja, somente a Escritura Sagrada contém a verdade de Deus para a minha salvação. Somente pela fé eu posso ser salvo. Somente pela graça essa salvação se torna efetiva na minha vida. Somente Cristo é o doador da vida eterna por meio do seu sacrifício. E a glória não pertence a Roma, nem ao Papa. A glória somente deve ser dada a Deus. Isso é uma explosão. Isso é a reforma protestante em síntese. Aqui para nós. Então, o sacerdócio universal dos crentes, a rejeição da autoridade papal, a volta para a Escritura Sagrada, a autoridade da Bíblia acima da autoridade da Igreja Romana. Isso muda o jogo na Europa. Isso muda o jogo na Europa. Então, quais são os eventos muito importantes que acontecem nesse tempo aqui? As 95 teses de Lutero, um documento muito importante. Uma confissão que os irmãos deveriam ter, confissão de Augsburgo, escrita também por Lutero, 1530, é a Guerra dos 30 anos. Isso tudo é um período da reforma, onde países como Holanda, Inglaterra, Irlanda, Finlândia, né, própria Alemanha, começam a beber, Escócia, começam a beber, País de Gales, Reino Unido, começam a beber da produção que esses irmãos aqui produziram. E isso começa a chegar na ponta, que a Escritura Sagrada está disponível para o povo. Olha, a Europa começa a mudar. A Europa, ela muda completamente a sua perspectiva. Porque antes havia um sentimento de escravidão, agora de liberdade em Cristo. Agora, um pai de família que passou o dia todo trabalhando na roça, no seu patrão, no sol quente, na neve, como lá no frio europeu, ele chega em casa à noite, toma um banho, come sua janta,
abre a escritura no seu colo, senta seus filhos à luz da lareira, a esposa está sentada fazendo um chá, e ele lê a palavra de Deus, e essa palavra começa a transformar a vida dessas pessoas. Então, irmãos, a reforma protestante foi muito importante. E quando alguém nos pergunta, a igreja cristã é uma igreja reformada? Claro que sim, porque nós cremos em tudo isso que eu, de maneira entusiasmada, falei para vocês nessa noite aqui. Amém? E depois da reforma, o que acontece? Depois da reforma, nós temos outros movimentos que a nossa igreja viveu também. A reforma inglesa e o puritanismo, por exemplo, 1534 a 1700. Alguns nomes desta reforma inglesa ou dos puritanos. Nós temos aqui 3 nomes, e tem as fotos dessas 3 figuras aí. Nós temos aqui o Thomas Cranmer, que é esse aqui. Nós temos aqui o John Knox, que é esta figura com esta barba bonita aqui. E nós temos o Richard Baxter, que é um outro irmão. Esses homens, eles foram muito importantes nesse período da reforma inglesa, dos puritanos. A ênfase deles era numa purificação da igreja anglicana. A igreja anglicana é uma igreja que, neste período, né, do período ali pós-reforma, entre os puritanos e tudo mais, eles foram uma igreja que veio do rei Henrique. Esse rei queria casar de novo, queria se divorciar. Ele acaba rompendo com a igreja católica. Por isso que se você vai numa igreja episcopal ou anglicana, você nota que ainda tem as mesmas nomenclaturas, as mesmas vestes, porque há uma ligação ainda com a igreja católica historicamente. Mas eles depois se tornaram bem protestantes. Hoje são igrejas protestantes, bíblicas e sólidas. Ok? Mas nesse período foi isso que acabou acontecendo. Voltando aqui. Então, nesse período, a igreja anglicana estava praticamente como a igreja católica. Praticamente. E aí, esse período da reforma inglesa ou dos puritanos, eles queriam purificar a igreja anglicana. Que purificação é essa? Tirar as vestes, tirar os ícones, tirar as imagens, tirar os títulos, tirar o clericalismo, que ainda estavam bebendo da igreja católica. Era uma igreja reformada, mas ainda com todo o paramento romano. Então, os puritanos vieram para fazer isso, fazer essa análise de novo bíblica, restaurar o modelo bíblico, do jeito que Lutero, olha só, vamos voltar aqui rapidinho, irmãos, Paulo. Do jeito que na pré-reforma, você nota que os pré-reformados leem a Bíblia e começam a questionar as indulgências, a autoridade do Papa, as tradições da igreja, e eles querem restaurar a prática de uma igreja bíblica. Vemos Lutero ler Romanos, o justo viverá pela fé, e isso se espalha com as 5 solas, né? Onde a Escritura era suficiente, onde Cristo é suficiente, onde a graça é suficiente, onde a fé é suficiente, onde a glória só deve ser dada a Deus. E é interessante que se você volta lá para o início, lá para o nosso início, olha os valores da igreja da gente aqui, ó. Olha só, Marcos, olha só, o valor da igreja é Cristo no centro, Escritura Sagrada, a unidade da igreja, o batismo por imersão, a ceia do Senhor semanalmente, a liderança local, plural, masculina. Então note que esses irmãos, durante o tempo da história, todos fizeram essa reflexão. Então você vê aqui esses irmãos justamente voltando-se para Cristo, a Bíblia Sagrada, o Papa não deveria ser autoridade. Nós queremos agradar a Deus e não a homens. Ele está voltando para Cristo, ele está voltando para Cristo, ele está voltando para a palavra de Deus, para a Escritura Sagrada. Veja que coisa interessante. Aqui é a mesma coisa. Lutero lê a Bíblia e quer voltar para a palavra, irmãos. Lutero lê a Bíblia e quer voltar para a palavra. Note que os princípios da igreja cristã estão aqui. Os princípios da nossa igreja estão aqui. Por quê? Porque estão no Novo Testamento, estão na Bíblia. A mesma coisa aqui.
Os caras começam a olhar para a igreja anglicana, que é a igreja episcopal na época, eles começam a dizer, não, mas a igreja precisa ser mais pura, mais simples. A liturgia da igreja deve refletir uma vida piedosa. Nós temos o pietismo aqui. Eles começam a ver isso. Isso vai se desenvolver para um movimento puritano, mais raiz, mais aprofundado. Né? E é nesse período aqui que a Confissão de Fé de Westminster foi redigida em Londres, na Catedral de Westminster. Documento usado hoje pelos calvinistas e presbiterianos do mundo todo. Nesse período ainda aqui, um período ainda próximo desse outro, 1643 a 1653, é um movimento puritano e chamei também período de Westminster. Temos líderes aqui como Thomas Goodwin e John Owen. A ênfase era piedade pessoal, nasce o pietismo aqui. O governo eclesiástico presbiteral, isso se espalha na Escócia, na Irlanda. Grava aí, viu, Marcos? Escócia e Irlanda. São dois lugares onde eles começaram a voltar para a Bíblia e dizer, peraí. Paulo, em Atos, passava de igreja em igreja estabelecendo o quê? Presbíteros. Eles começaram a fazer essa análise nessa época. Quando ele está em Mileto, mandou chamar os presbíteros de Éfeso. De Mileto, mandou o quê? Chamar os presbíteros. E eles vieram. Não era o presbítero, não era um líder na igreja. Era uma pluralidade. Aí lendo aqui que eles veem as qualificações do líder bíblico. Então nasce aqui esse período da piedade pessoal, do governo eclesiástico presbiteriano, da pureza doutrinária. Irmãos, doutrina. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, que é você não passar vergonha. Deixa eu chegar perto aqui. Para você não passar vergonha. Cuidado quando você estiver numa discussão doutrinária e você falar assim, mas isso aí é doutrina. Você já viu isso? Já viu isso? Mas isso é doutrina, pastor. Marcos, mas isso é doutrina. Deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Sabe que aquela palavra doutrina do grego significa didascalia? Que a palavra didascalia, assim como didáscalos, é ensino ou ensinador para didáscalos, ou professor, ou mestre. Então, quando você estiver numa discussão, por favor, e alguém disser, não, vamos ver esta doutrina. Não, eu não quero ver a doutrina, eu quero ver o que a Bíblia diz. Tu já viu isso já? Já viu isso, Marcos? Não, pastor, não quero saber doutrina, eu quero saber o que a Bíblia diz. Querido, quando você ouvir no púlpito da igreja cristã em Recife, eu falar assim, irmãos, esta doutrina não quer dizer que é este ensino da minha igreja, não, da nossa denominação, não. Esta doutrina é o ensino bíblico. É a palavra ensino. Ensino. Como teologia, Deus, logia, palavra, logia, palavras, ou logos, que é a palavra. Ou estudo da palavra de Deus, ou estudo do Deus da palavra. Sabia dessa? Sabia não, né, gordinho? Sabia não. Ou é estudo do Deus da palavra, ou estudo da palavra de Deus. Teologia. Então quando você fala, não, pastor, mas aqui vocês falam muito de teologia. E vamos falar todo dia de teologia. Porque teos, logia, estudo de Deus, ou estudo da palavra de Deus, ou estudo de Deus na palavra de Deus. Teologia. Só fiz esse adendo, porque você está chegando novo na nossa igreja, e às vezes você escuta eu falar a palavra teologia. Opa, Deus, logia, palavra, ou logos, palavra, ou estudo. Eu estudo sobre Deus, é o estudo sobre a palavra de Deus. Isso aí eu me interesso. Eu me interesso por teologia, Marcos Paulo. Eu me interesso, pastor, por teologia. Doutrina, didascalia, ensino. Paulo disse o que tem de cuidar de ti mesmo e da doutrina. Paulo disse que a gente tem que zelar pela sã
doutrina. O apóstolo Paulo usou essas palavras, irmãos. Quando Jesus ele é elogiado, ficaram maravilhados com a sua doutrina, com o seu ensino. Então, antes de você criar tentar ser o sabichão, a sabichona, que sabe de tudo, escuta, gente. Esse curso serve para isso. Parece um assunto chato, né? Como meu amigo lá de Brasília diz, as figurinhas do pastor Bruno. Eu gosto de história da igreja. Vocês estão vendo que eu gosto um pouquinho, né? Eu também sei só um pouquinho também sobre a história da igreja. Sem muita coisa não. Eu gosto de história da igreja. Eu gosto de saber de onde a gente crê. Com quem a gente crê. Porque isso é importante, viu? Você saber com quem você crê, por que você crê e para onde essa crença te leva, Marcos. Porque se você está numa igreja cristã em Recife, aonde o pastor está, sexta-feira, 9h33 da noite, diante de uma câmera, na sua sala de casa, ensinando em pé, com um terninho, falando sobre a historicidade da igreja, a herança histórica da igreja, é porque essa igreja é séria. Eu não estou dizendo que você vai ser membro da igreja cristã em Recife e seus problemas vão acabar. E seu casamento vai ficar perfeito. E seu filho vai deixar de ter aquele problema. Ou você vai parar de sofrer por causa disso ou daquilo. Eu estou gastando tempo trazendo para você tutano, raiz, para você entender que você é parte de uma igreja séria. Uma igreja histórica. Uma igreja onde os líderes, os pastores, os presbíteros, os evangelistas estudam, se dedicam para que você possa estar em uma igreja saudável e você vá para o céu. Porque só vai para o céu quem está numa igreja que reflete Cristo e a sua palavra. Se você estiver numa igreja que ela é organizada, se você estiver numa igreja que ela é bonita, se você estiver numa igreja que, meu irmão, a igreja tem tudo, a igreja é organizada, os programas botam, estou dizendo que hoje, irmão, tudo isso eu quero que a ICR tenha. Eu quero que isso fique bem claro aqui. Tudo isso eu quero que a ICR tenha, tudo isso. Eu quero que o pai chegue na ICR e tenha um hall de entrada bem bonito, o pessoal do departamento infantil botando uma pulseirinha no menino. Eu quero que o cara chegue e tenha elevador, seja um hall todo climatizado, uma cafeteria bem bonita. Eu quero tudo isso, Marcos, tudo isso. Eu quero os voluntários na frente com um coletinho, seja bem-vindo e tal. Eu acho tudo isso bonitinho. Mas se você está numa igreja que tem tudo isso, e no primeiro dia de curso, para você se tornar membro dessa igreja, o assunto é como você vai romper, como é que você tem que dizimar, como é que você faz para crescer, como é que você faz para vencer, como é que a sua vida vai dar um boom, como é que é o ano da virada, é o ano de Jeremias, é o ano de Matias, é o ano de não sei o quê, é o ano de Josué, é o ano da tua vitória, é o ano da tua conquista, é o ano do teu não sei o quê. Meu amigo, cai fora. A igreja cristã em Recife é uma igreja com raízes profundas. Não é igreja de fundo de quintal. É uma igreja que qualquer presbiteriano ficaria feliz de fazer parte da nossa igreja, que só é um povo bem zeloso, tá? Então nós somos uma igreja zelosa, uma igreja que tem história, que tem doutrina. Amém, irmãos? Você pode dar um amém aí no seu chat aí? Então, amém, pastor. É isso, nós somos ICR. ICR é uma igreja forte, bíblica, com raízes. Então eu estou aqui, falando sobre o movimento puritano. Olha, nesse tempo aqui, Marcos, eles escreveram o Catecismo Maior e o Catecismo Menor de Westminster. Literaturas importantíssimas. Que grandes igrejas, como a igreja congregacional e a igreja presbiteriana hoje usam. Ok? Eu vou pular John Cotton, porque John Cotton é um puritano, né, que lá no século XVI ele foi para os Estados Unidos.
Esse cara ele escreveu um documento muito interessante aqui, ó, em 1645, chamado O Caminho das Igrejas de Cristo na Nova Inglaterra. Então esse camarada, ele é oficialmente, nos Estados Unidos, o primeiro cara que chamou nosso movimento de igrejas de Cristo, tá? Ok. Lembra que eu falei sobre a Escócia? Lembra disso? Escócia e Irlanda. Escócia e Irlanda, lembra disso? O movimento presbiteriano, ou seja, lembrando aqui, vamos entender. Roma entendia que o governo era feito por párocos locais, ou seja, um líder local. Esse líder ele respondia com mais alguns outros líderes dentro de uma diocese a um bispo, que era um outro líder acima desses líderes locais. Esse bispo tinha as dioceses dele, tinha um cardeal, o cardeal tinha o papa. Tá? Essa era uma visão romana que foi subdividida dentro da igreja. Tá? Na Escócia, eles começam a ler de novo a palavra, começam a ver que as igrejas locais tinham pluralidade de liderança, tinha um governo plural. Então, na Escócia e na Inglaterra, e na Irlanda, nasce o movimento presbiteral. É que as igrejas devem ser autônomas locais, mas devem ser governadas por líderes locais, e esses líderes devem ser de maneira plural, para que eles possam um ajudar o outro no governo. É claro que esses homens aqui, todos eles se destacaram. Cadê os presbíteros dele aqui? A gente não sabe qual foi desse cara. Então, geralmente, em uma igreja local, você sempre vai ter um ou dois líderes que vão ser, e todo mundo vai ver mais. Deus dá o dom de liderança a um, e os outros são líderes também, mas ajudam aquele no governo, na liderança. E isso acontece na prática. Tá? Não tem como você ter 5 homens e os 5 serem iguais. Ou os 5 exercerem a mesma capacidade de influência na igreja, mas tem a mesma capacidade de governo. Tem a mesma autoridade. Ok? Deixo isso claro, porque às vezes o pessoal confunde uma coisa com a outra. O cara que tem o dom de ser um líder, ele vai ser líder de líderes. Ele vai botar os outros dentro do bolso. Mas no dia que esse líder, que é líder de líderes, ele falhar, os outros líderes vão puxar ele, vão dizer: você está errado, você está disciplinado, você está fora, se você não se arrepender. Ok? Por isso que um governo local é importante, plural, representativo. No nosso caso, masculino. Ok? Vamos lá. Quem são esses homens aqui na Escócia? De 1700 a 1800. Aqui, ó. Nós temos aqui John Glass, 1695 a 1773. Robert Sanderman, que casou com a filha de John Glass, é o genro dele, tá? De 1718 a 1771. E temos os irmãos Haldane, James e Robert Haldane, também todos na Escócia, Edimburgo, Dundee. Esses homens, eles começaram a restaurar na prática da igreja local a necessidade de uma ação da igreja neotestamentária. Olhar para o Novo Testamento e voltar-se para as práticas ensinadas por Paulo, por Pedro, por Tiago, por João. E isso foi muito interessante. Por exemplo, eles restauraram aqui o governo congregacional autônomo da igreja local. Cada igreja local tem os seus próprios presbíteros. Isso junto com as igrejas presbiterianas, porque eles eram presbiterianos. Mas eles também restauraram a ceia semanal. A importância de tomar ceia semanalmente, todos os domingos. Mas a coisa mais importante que esses homens fizeram para o nosso movimento, para chegar na nossa igreja, foi a retirada do Estado ou da coroa tendo poder sobre a igreja. O problema era que na Escócia, o governo da Escócia tinha poder sobre a igreja. Por exemplo, só podia ser um reverendo, um pastor, se tivesse licença do governo escocês. E eles rompem com isso. Eles dizem: peraí, para que eu possa ser um líder na igreja local, eu preciso ser escolhido pela igreja local, pelas qualificações bíblicas, pelo tratado apostólico, mas pela igreja local. É a igreja local. Ela vive a sua vida de maneira local. Não há no Novo Testamento nenhum poder de fora interferindo na igreja local. Então eles rompem com isso. Então esses irmãos, eles foram
muito importantes nesse processo. Note que nós estamos vendo aqui a restauração de um modelo bíblico neotestamentário. Estamos vendo a ceia do Senhor voltando para o centro do culto de novo, voltando para ser algo que todas as semanas eles faziam no domingo. E vemos aqui o congregacionalismo junto com a autonomia local de líderes da igreja, sem estar debaixo da autoridade estatal. Ou seja, o Estado não manda na igreja. O Estado não escolhe pastores para a igreja. Quem escolhe é o povo. Por meio de qualificações bíblicas, não impostas por um líder externo. Note que eu estou fazendo aqui a nossa herança histórica. Eu estou vindo lá da igreja primitiva. Eu já estou aqui no século XVI, XVII e XVIII, mostrando como a nossa igreja tem raízes históricas responsáveis nos principais movimentos da igreja de Jesus. Esses homens influenciaram muito o presbiterianismo escocês e irlandês. Dentro da Escócia e da Irlanda nascem os Campbells, Alexander Campbell e Thomas Campbell. Thomas Campbell é pai de Alexander Campbell. Óbvio que aqui os dois estão com a mesma idade, mas óbvio que isso aqui é uma foto mais recente, isso aqui é uma foto mais antiga. Esse homem sai da Universidade de Glasgow e se muda para os Estados Unidos no final do século XVIII. Chegando nos Estados Unidos, ele se torna pastor presbiteriano e vai trabalhar na Virgínia. Trabalhando na Virgínia, esse homem está indo de vento e popa, tem estudado em Glasgow, lá na Escócia, uma das melhores universidades presbiterianas da Europa naquela época. O presbiterianismo nasce com John Knox na Escócia. Então, Glasgow é um centro presbiteriano fortíssimo, de graduação, de doutorado, de mestrado. E ele estudou lá. Ele vai para os Estados Unidos e começa a trabalhar lá na Virgínia. O filho dele, depois de anos, vai para a mesma universidade, irmãos. Mesma universidade. Estudar também, fazer o doutorado, mestrado. Era um erudito. Esse cara aqui era um erudito. Sabia grego, lia grego, bíblico, como a gente lê revista e quadrinho. Sabia tudo. O que acontece? O pai, está nos Estados Unidos. E ele começou a trabalhar com a igreja presbiteriana, antiburguesa, da Nova Luz. E, trabalhando com essa igreja, ele começou a ter dificuldades com a igreja presbiteriana. Por quê? Porque tinha igreja presbiteriana, antiburguesa, da Nova Luz. Tinha igreja presbiteriana, burguesa, da Velha Luz. Essas duas igrejas não se congregavam junto mais. Não se juntavam mais. Thomas, em um dos cultos da sua igreja, da Nova Luz, num dia de ceia do Senhor, deu a Santa Ceia para irmãos da outra igreja presbiteriana. Veja, todos presbiterianos. Divisões diferentes. Tinham irmãos visitando ele naquele dia, ele deu a ceia para esses irmãos. Os líderes da igreja denunciaram ele no sínodo e ele foi chamado para conversar. E a pergunta dele é: peraí, mas a Bíblia não diz que eles são nossos irmãos? Por que eu deveria negar a ceia do Senhor para o irmão em Cristo? O sínodo disse: se você quer continuar conosco, você não deve mais fazer isso. Tudo bem. Ele volta para a igreja dele, fez pior. Vieram pessoas de outras, porque ficaram sabendo, de outra denominação, batista, congregacional, e perguntaram: Reverendo Campbell, ficamos sabendo que o Senhor dá a Santa Ceia para irmãos que não são da sua mesma linha. É verdade? É claro, nós somos cristãos. E no dia da ceia, o que é que Thomas Campbell fez de novo? Deu de novo a ceia. Aí, meu amigo, foi expulso da igreja presbiteriana, coitado. Mas por que Campbell fazia isso, gente? Era porque ele era um insubmisso? Porque tem gente que lê essa história e diz: então eu posso pensar por mim mesmo. Então eu posso criar asas, eu posso ir contra os líderes da igreja. Não, irmãos. Campbell está lendo a Bíblia dele.
Thomas Campbell está lendo que Jesus, na ceia do Senhor, tomou a ceia com 12 homens e 11 abandonaram ele. 2 o traíram. Thomas vê claramente, irmãos, claramente, que a ceia do Senhor é para todo cristão que está ligado a Cristo, que entregou a vida a Cristo. E Thomas não podia ir contra a palavra de Deus, só para agradar os homens. Voltamos lá para o início de novo. Uma igreja cristocêntrica, mas uma igreja bíblica, pautada na Escritura. Voltamos de novo para a reforma, sola Escritura. Voltamos de novo. Nós não podemos, irmãos, fazer a vontade dos homens, as testas franzidas dos homens e as caras emburradas não podem nos fazer mudar de opinião quando a Bíblia Sagrada ela é tão clara. E é isso que Thomas faz. Ele é convidado a sair, sai da igreja presbiteriana, e o filho dele está estudando em Glasgow, lá na Escócia. Um dia ele vai tomar ceia na igreja, e para tomar ceia naquela época em Glasgow, os presbíteros da igreja tinham que visitar as pessoas, e eles visitavam a mim, e se eles notassem que eu não estava apto para tomar a ceia do Senhor, eles não me davam um pingente que me dava a credencial para tomar a ceia, mas se eu tivesse apto, eles me davam um pingentinho. No dia da ceia eu não trocava esse pingente pelos elementos da ceia. Campbell, filho aqui, Alexander agora, né? Ele foi julgado apto e estava na fila da ceia. Um irmão da igreja não foi julgado apto. E era um irmão de condição humilde, financeiramente. E ele foi questionar os presbíteros: por que o irmão não pode? Não, porque ele está com uma situação, ele está vivendo uma situação de rua e tal, não sei o que. Ele disse: mas nosso irmão, era para a igreja cuidar dele e tal, não sei o que. E Campbell decide não tomar a ceia do Senhor naquele dia e rompe com a igreja presbiteriana. E vocês estão errados, isso não está certo, não está de acordo com a Bíblia. Ele rompe, vai embora. E aí ele vai, ele e a família dele, a esposa dele, né, que é a mãe dele, ele vai com os irmãos dele para os Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, para reencontrar o pai depois de alguns anos, ele está com aquele problema na cabeça. O problema na cabeça dele é: e agora? Meu pai é pastor presbiteriano, esperando que eu venha formado do melhor centro presbiteriano da Europa. Como é que eu vou dizer a ele que eu saí da igreja? O pai está nos Estados Unidos esperando ele, assim: meu filho está vindo do maior centro presbiteriano reformado da Escócia. Como é que eu vou dizer a ele que eu fui expulso da igreja? Olha só, irmãos, naquela época não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp, nem Telegram. Para que um soubesse o que estava acontecendo com a vida do outro. Efetivamente, parece que, ao mesmo tempo, o Espírito Santo deu uma crise de consciência para os dois, por meio da palavra de Deus. Porque Campbell pai e Campbell filho não estavam andando num dia na floresta e um anjo apareceu e disse: saia da igreja presbiteriana, não. Eles leram a Bíblia assim como quem lê: o justo viverá pela fé. Assim como Lutero. Eles leram a Bíblia e disseram: tem uma coisa errada aqui. A ceia do Senhor não deveria ser assim, não. A ceia do Senhor deveria unir o povo de Cristo, não dividi-lo. Para mim e para você é muito simples, né? Hoje em dia, realmente a ceia é para unir, não é para dividir. Mas naquela época, as tradições das denominações estavam em um patamar elevadíssimo. Ir contra essas tradições era uma aberração, era uma heresia. E aí os dois se encontram, e em dado momento, um diz: eu tenho algo para dizer com você, outro: eu também tenho. Quando os dois contaram o que tinha para dizer, eles viram que Deus estava chamando eles para iniciar a leitura dessa Bíblia e o resgate dessa Bíblia para a prática da igreja local. E nasce uma igreja em Brush Run, chamada Igreja em Brush Run. E essa igreja de Brush Run, ela era uma igreja neotestamentária, focada na unidade cristã, no retorno a um cristianismo primitivo, a uma prática dos apóstolos, a rejeição dos credos e confissões humanas como acima da Bíblia,
do batismo por imersão, da ceia semanal, da comunhão dos crentes em Cristo Jesus. Aqui nesse período nós temos a declaração e discurso que foi escrita por Thomas em 1809. Temos o movimento de Cane Ridge, que foi liderado por Barton Stone. Barton Stone é um outro líder que está no sul dos Estados Unidos, que passa por um momento de avivamento, de volta à Bíblia, de resgate ao arrependimento. E há uma mudança radical no meio dos irmãos presbiterianos. E quando eles saem desse avivamento lá em Cane Ridge, eles começam a se perguntar: nós não somos mais presbiterianos, o que é que nós somos? Somos simplesmente cristãos. Nós vamos voltar somente para Jesus, somente para a Escritura Sagrada. E é muito interessante que esses dois grupos, em 1832, em uma cidade chamada Lexington, que eu acabei de vir lá com o Luciene, nosso irmão Gabriel também estava lá conosco, lá em Lexington, em 1832, esses dois grupos, o grupo liderado pelos Campbells, o grupo liderado por Barton Stone, se unem em Lexington e decidem ser chamados de igrejas de Cristo ou igrejas cristãs. E esse é o movimento de restauração Stone Campbell. Stone, que tem a ver com Barton Stone, e Campbell, que tem a ver com os Campbells. E esse movimento deu origem às igrejas de Cristo e igrejas cristãs. Chegamos até nós. Assim, nós vamos, nesse momento, refletir para que amanhã você possa chegar com algumas questões. Se essa madrugada alguma dúvida ficou para você, me manda uma mensagem lá no WhatsApp, tá? Manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Tem pergunta aí no chat? Não, né? Tem pergunta não. Me manda uma pergunta no meu WhatsApp sobre a questão histórica da igreja. Alguém quer fazer uma pergunta, irmãos? Chegamos no nosso movimento, chegamos no movimento que deu origem às igrejas de Cristo cristãs, chegamos até nós. Esses são os pais. Eu acho que vocês já viram, né? Lá na igreja de cristã tem uns quadros deles, né? Com as fotos deles. Chegamos desses irmãos. Você não falou sobre o Walter Scott. Ok. Você não falou sobre o Walter Scott. O Walter Scott vai entrar amanhã na parte doutrinária, porque ele já é ele Isaac Everett e o James Garfield já vão desenvolver a doutrina e a teologia da nossa igreja, né? Então, irmãos, chegando no nosso movimento. Nosso movimento é um movimento de restauração ou movimento de reforma presente. É um movimento que chegou até aqui. Então, vocês estão notando que a nossa igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja que tem a sua historicidade, é uma igreja responsável, é uma igreja que tem raízes e é uma igreja que visa trazer de volta o Novo Testamento, a palavra de Deus. Amanhã eu vou até explicar isso. Hoje uma querida irmã nos fez esse questionamento sobre por que a gente fala que a igreja cristã quer ser uma igreja neotestamentária. Pastor, e o Antigo Testamento? Irmãos, o Antigo Testamento é a palavra de Deus para nós. O Novo Testamento é a palavra de Deus para nós. Mas nós acreditamos que o Antigo Testamento é para governo, para disciplina da igreja judaica de Israel, da vida de Israel. E o próprio Novo Testamento diz isso, que ali era a sombra das coisas que haviam de vir. Seria o aio, seria aquele que estava ao lado, que nos levou até Cristo. Então o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. O Novo Testamento nos remonta de novo para Cristo. Todas as coisas convergem em Cristo. Mas qual é a prática da igreja? A prática da igreja está em Cristo. Está na prática das igrejas do Novo Testamento. Por exemplo, qual é a diferença entre a igreja cristã em Recife e a igreja de Corinto? Para Deus, nenhuma. Ambas são igreja. Qual é a diferença da igreja de Cristo cristã em Recife para a igreja de Roma, que Paulo escreve sua carta? Nenhuma. A diferença é que uma está no ano 2025 e a outra estava lá em 60 depois de Cristo. Então não há uma diferença. A diferença é que uma está lá e outra está aqui. Existem questões pontuais, né? Por exemplo, Corinto tinha o uso do véu, né? Corinto era uma cidade portuária, tem uma situação específica ali. Bom, ali a gente vai estudar questão local, geográfica, né? Social, para a gente compreender. Mas na prática, agora a igreja vive baseada no ensino de Cristo, explanado, redigido
pelos tratados apostólicos, que são as cartas dos apóstolos. Entendeu? A igreja de Jesus vive pelo Novo Testamento. O Antigo Testamento é a palavra de Deus? É. A gente vive ele ainda? Vive em Cristo. Por meio de Cristo. Né? Mas se Jesus nunca tivesse vindo, a gente estava aqui falando de Moisés, tal, apontando para Elias. Tudo aquilo foi palavra de Deus, tudo aquilo foi inspirado, tudo aquilo apontou para Jesus. Em Cristo aquilo foi, assim, algo que a igreja vai para sempre, olhando para Cristo, ler o Antigo Testamento. Você não pode ler o Antigo Testamento e acreditar que aquilo é para você, totalmente para você. Você vai para Cristo, por meio de Cristo, por meio do ensino apostólico, a gente vive o Antigo Testamento. Mas a Bíblia é Gênesis e Apocalipse, é palavra de Deus. Princípios valiosíssimos de vida tem no Antigo Testamento. De obediência tem no Antigo Testamento. De fé tem no Antigo Testamento. De honra a Deus tem no Antigo Testamento. Entendeu? Depois a gente vai falar sobre isso. Amém, meus irmãos? Então estamos aqui encerrando o nosso curso desta noite. Amanhã, né, nós estaremos 7 horas da noite. Não esqueçam, 7 horas da noite estaremos aqui de novo no canal do YouTube da Igreja Cristã em Recife. Hoje tivemos uma pequena demora para iniciar o nosso curso, porque eu e Marcos tivemos algumas dificuldades técnicas aqui, por uma falta de competência mesmo da nossa parte. De conhecimento da sua parte, de competência da minha, certo? Que a gente tentou, mas eu espero que tenha ficado claro, né? A imagem, acho que ficou bom, né? A iluminação também, o áudio, e que Deus abençoe você. Então vamos baixar nossas cabeças agora. Lembre-se, nós somos uma igreja que tem raízes e que tem responsabilidade, que tem uma herança histórica. Amém? Vamos orar. Senhor, nós encerramos aqui este primeiro dia do nosso curso de identidade da Igreja Cristã em Recife. Ó Pai, se tem aqui no nosso canal no YouTube nesse momento, irmãos novos, irmãs novas assistindo, que eles possam entender como nós somos uma igreja responsável. Somos uma igreja bíblica, mas uma igreja com uma história tão preciosa. Temos raízes profundas na história da igreja. Obrigado, Deus, por Cristo, teu Filho, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pela patrística. Obrigado, Pai, pelo período medieval, aqueles que foram firmes e não se dobraram. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelos pré-reformados, pela reforma protestante. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo movimento dos puritanos, pelo trabalho que foi feito, por cada irmão que leu a tua palavra e colocou em prática durante 2 anos, 2000 anos, Pai, de igreja. Obrigado, Pai, pelo movimento de restauração que visou olhar de novo para a Bíblia e fazer como cada irmão desse que a gente leu aqui fez na história. Leu a palavra e colocou a palavra simples. A palavra de Deus é perfeita. Colocou ela em ação na sua prática eclesiástica. Nos ajuda, Senhor, a sermos firmes na tua palavra e passarmos esse cajado, esse bastão da tua palavra para a próxima geração, sem errar e sem titubear e sem abrir mão dos valores bíblicos, Pai. Que possamos entregar uma igreja melhor, mais bíblica, mais voltada para o ensino apostólico do que aquela que nos entregaram, para que a igreja reformada continue reformando. Assim nós oramos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E a gente se encontra amanhã, 7 horas da noite, aqui no canal da Igreja Cristã em Recife. Boa noite. Até mais.